Ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, vai para a cadeia acusado de receber R$250 mil por mês do esquema que desviou dinheiro dos aposentados. Polícia de São Paulo encontrou suspeitos de aplicar golpe bancário em idosos. Presidente Lula cobra a reação dos ministros à ofensiva dos governadores da direita na questão da segurança do país. Light lança plano para enfrentar os gatos de energia que roubam 40% da energia do Rio de Janeiro. Homem é preso no Rio Grande do Sul procurando alimentos no lixo para colocar na prateleira do mercado. Deputados dos Estados Unidos decidem analisar arquivos do bilionário do tráfico sexual Jeffrey Epstein, que era amigo do presidente Trump. Governo lança programa para aumentar o número de árvores nas cidades de todo o país. E uma empresa brasileira usa inteligência artificial para reflorestar a Amazônia e a Mata Atlântica. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, na nova fase da operação Sem Desconto, que apura esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Stefanuto foi demitido do INSS em abril deste ano, depois de virar alvo de investigação do desvio de mais de R$6 bilhões. A Polícia Federal deflagrou nova fase da operação sobre desvios de aposentadorias do INSS para cumprir a prisão contra 10 alvos investigados. Um dos presos é o presidente da entidade, Alessandro Stefanuto, investigado por suspeita de ter permitido os desvios sobre sua gestão. Ele assumiu o INSS em julho de 2023, no governo atual do presidente Lula. Em nota, a defesa dele classificou a prisão como ilegal. A PF também cumpriu a imposição de tornozeleira eletrônica ao ex-ministro do Trabalho e Previdência e ex-presidente do INSS no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira. A operação mirou outros ex-dirigentes do INSS. Foi preso André Fidelis, ex-diretor de benefícios, ao mesmo tempo em que seu filho, o advogado Eric Fidelis, prestava depoimento à CPI. Eu quero lamentar e lhe informar: o seu pai acaba de ser preso. Nós o convocamos aqui 2 vezes. Seu André Fidelis mandou o atestado dizendo que estava internado. Fugiu dessa CPMI. Se ele tivesse vindo prestar esclarecimento, talvez não fosse preso. Mas hoje foi preso. E isso, para ele, significa, senhor Eric Fidelis, que a jornada de cadeia vai ser muito longa. O que pode interromper esse percurso e contar com a ajuda da CPMI é a sua ajuda como depoente esclarecendo os fatos. E o seu André Fidelis está hoje na cadeia porque muito do que foi imputado a ele passa pelo senhor. Eu como filho e o senhor como filho, eu preferi entregar a minha cabeça ao do meu pai, que hoje está no céu. O ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio, e a esposa dele, a médica Thaisa Hoffmann, também foram detidos. Ela recebeu pagamentos de mais de R$5 milhões de empresas do lobista Antônio Camilo, careca do INSS. A CPI, ela alegou ter prestado serviços de pareceres médicos. A lista de presos inclui ainda 3 pessoas ligadas à Conafer, sendo Cícero Marcelino, Tiago Abraão Ferreira Lopes e Samuel Crisóstomo do Bonfim Júnior. Vinícius Ramos da Cruz, presidente do Instituto Terra e do Trabalho, também foi alvo de prisão. A Polícia Federal ainda cumpriu um novo mandado de prisão contra Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que já está preso desde setembro. No total, 9 pessoas foram presas. O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, no momento da prisão, não foi localizado.
Essa fase da operação sem desconto também cumpre 63 mandados de busca e apreensão, incluindo contra parlamentares. Os alvos são o deputado federal Euclides Petersen Neto, do Republicanos de Minas Gerais, que teria vendido um avião a uma entidade ligada aos desvios, e o deputado estadual do Maranhão, Edson Cunha de Araújo, que presidiu a entidade de pescadores responsáveis por descontos associativos. Em nota, Euclides Petersen negou qualquer vínculo com o INSS, seus dirigentes ou decisões administrativas e também a relação ilícita com a Conafer. Segundo a Polícia Federal, estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação de patrimônio. Para o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, não há na história uma comissão que esteja dando mais respostas se referindo aos desvios de recursos. Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Aqueles que estiveram na CPMI debaixo de habeas corpus, que garantiram a eles silêncio em vários momentos, agora terão de revelar a verdade, ainda mais presos. Parlamentares também comentaram a atuação da Polícia Federal. Nós já tínhamos pedido essa prisão também desse funcionário público, André Fidelis, e hoje o ministro André Mendonça, atendendo a pedido da Polícia Federal, ratificou aquilo que nós já achávamos cabível, que era a prisão de muita gente que participou desse esquema criminoso. Olha, hoje é um grande dia, isso é importante, a CPMI ajudou a impulsionar essas prisões, nós insistimos, inclusive ao ministro André Mendonça, que houvesse essa decretação, porque ficou evidente nos depoimentos aqui prestados que estava havendo adulteração de documentos de fabricação de provas. Em primeiro lugar, demonstra a independência da Polícia Federal, da CGU. Durante todo o período do governo Bolsonaro, nunca teve nenhuma operação. E a partir do momento que nós tomamos conhecimento dessa situação, conjunto de decisões foram tomadas para desbaratar essa quadrilha que tomou de assalto o INSS. A tecnologia às vezes complica a vida de muita gente. E como todos nós, os bandidos também sabem disso. Por isso não economizam na hora de aplicar golpes, mesmo alguns bem conhecidos, como chupa-cabra em pessoas idosas. 5 integrantes de uma quadrilha que atuava com golpes em caixas eletrônicos foram presos nesta quinta-feira na zona leste de São Paulo. A investigação da Polícia Civil iniciou em setembro do ano passado em Palmital, interior de São Paulo. De lá para cá, um grupo de 7 pessoas foi identificado atuando em crimes por várias cidades do estado. Conhecido como chupa-cabra, o golpe da quadrilha consistia em alterar a boca do caixa eletrônico, colocando dispositivos que prendiam os cartões das pessoas para roubar os dados bancários. O crime geralmente ocorre no fim de semana e o motivo é porque nesses dias não tem nenhum funcionário do banco para impedir. Então o que eles fazem? Eles ficam esperando as suas vítimas. Esperam as vítimas. Quem são as vítimas? Principalmente idosos. Não sabem mexer tanto na maquininha, apertar os botões, como acontece nos golpes de celular com idosos, é a mesma coisa, né? Então, como eles são mais vulneráveis, os bandidos já ficam lá na espreita. Chegou um idoso ou uma idosa para pegar sua aposentadoria, e eles ou oferecem, como eu falei, ajuda, ou os próprios idosos pedem. Normalmente eles oferecem. E a pessoa, na boa fé, aceita. Poxa, a pessoa está sendo gentil. Não está sendo gentil. E não são gentis mesmo. Muito pelo contrário. Assim que o idoso percebe que teve problemas com o cartão, o criminoso oferece um falso 0800 para que a vítima ligue e relate a dificuldade que está passando ali na hora. O que o idoso não sabe é que do outro lado da linha mais golpistas estão aguardando. No telefone, o bandido se passa por atendente, pedindo as senhas e os dados bancários da vítima, e diz que logo resolverá o problema. Quando o idoso vai embora, deixando o cartão preso no caixa, os criminosos, com senha e dados das vítimas em mãos, efetuam um roubo na conta da pessoa. Até o momento foram identificadas 8 vítimas com prejuízo de cerca de R$48 mil. O crime não é novo e, por isso, o delegado Farabolini deixou algumas dicas para quem não quer cair nesse golpe. Não aceitem
a ajuda de ninguém, senhores e senhoras que estão me ouvindo. Não aceitam ajuda de ninguém e não peçam ajuda. Vão no horário bancário, falem com os funcionários ou funcionárias credenciadas pelo banco, porque senão são golpistas. Com desfecho positivo dessa operação, a polícia segue agora para as próximas etapas, visando a captura de novos integrantes da quadrilha. Os usuários de drogas desistiram do centro de São Paulo e chegaram ao Memorial da América Latina e regiões próximas. Os responsáveis pela instituição acionaram a Secretaria de Segurança Pública para cuidar dos visitantes. A Cracolândia é uma região conhecida no centro de São Paulo, onde a venda e o consumo de drogas continuam firmes e em expansão, apesar de abordagens constantes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Um grupo de 30 usuários migrou para o Memorial da América Latina, zona oeste de São Paulo, onde foi formado um pequeno comércio de drogas, bebidas e outros produtos. Os responsáveis pela instituição afirmaram ter acionado a Secretaria de Segurança Pública para a preservação do espaço, a segurança dos visitantes e na promoção do bem-estar coletivo. O memorial é próximo da Rua dos Protestantes, o último endereço de uma Cracolândia maior, com 400 pessoas. O local foi esvaziado aos poucos neste ano, até que em maio houve o sumiço repentino de quem teimava em viver cercado por agentes e viaturas da GCM. Desde então, ocorre a pulverização de usuários atrás de pequenos vendedores de drogas pela região. Além do Memorial da América Latina, grupos maiores foram notados na Praça Marechal Deodoro e outros 3 pontos com mais de 20 pessoas consumindo produtos ilegais, sem a presença de equipes da polícia ou da assistência social, na Bela Vista, na Alameda Barão de Piracicaba e Barão de Limeira. Em nota, a gestão de Ricardo Nunes garantiu que equipes de assistência social percorrem diariamente os pontos de ocupação momentânea ou periódica para a busca ativa dessa população. Segundo especialistas, mais de 13 mil equipes foram encaminhadas para serviços e equipamentos municipais e estaduais, para realizar um trabalho contínuo de oferta de tratamento e acolhimento por especialistas em saúde e assistência social a pessoas em situações de rua e vulnerabilidade, além do combate ao tráfico de drogas e outros crimes. Questionado sobre a migração de usuários de crack, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo em qualquer grande centro. Ele disse que o governo seguirá com uma série de ações para combater o problema social. Moradores da Zona Leste de São Paulo levaram um susto agora à noite com uma explosão seguida de um incêndio. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão veio de um galpão com fogos de artifício que seriam usados em balões no bairro do Tatuapé. A verdadeira causa ainda será investigada e ainda não foi revelado se a fábrica é clandestina, utilizando material inflamável em um local cercado de residências. Segundo moradores, o impacto quebrou vidros de vários apartamentos num prédio que fica próximo ao local da explosão. Carros estacionados nas ruas do entorno do local que explodiu também foram danificados. O incêndio atingiu um hospital no centro de Fortaleza, levando à evacuação de pacientes, incluindo bebês em incubadoras. O fogo começou no sistema de energia. Não houve feridos. Amanhã no Hospital Estadual Dr. César Caus começou com um susto. O incêndio atingiu o lugar e fez pacientes saírem correndo. Até recém-nascidos foram afetados. Eles foram retirados do hospital em leitos e incubadoras. De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos. Bombeiros e a concessionária de energia Enel também atuaram para garantir o socorro aos bebês. Em nota, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, disse que acompanhou o incêndio e que, por medida de precaução, os pacientes foram transferidos para outro hospital. E a seguir, Light lança plano para enfrentar os gatos de energia que roubam 40% da energia do Rio de Janeiro. E um homem foi preso no Rio Grande do Sul procurando alimentos no lixo para colocar na prateleira do mercado.
A Light decidiu atacar de frente um problema sério que sempre acontece no verão, o furto de energia. Hoje, 40% do que é gerado no Rio de Janeiro sai da rede sem pagar nada através dos gatos. Tudo indica que este ano será diferente. Com a proximidade do verão, a Light anunciou um conjunto de medidas para garantir mais estabilidade no fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro e em outros 30 municípios fluminenses. A empresa apresentou o Plano Verão, uma estratégia voltada a reduzir falhas e evitar interrupções durante o período de maior consumo, que começa oficialmente em 21 de dezembro. A estação mais quente do ano traz aumento no uso de aparelhos de refrigeração e também um crescimento nos casos de furtos de energia, os chamados gatos de luz, que continuam sendo uma das principais causas de sobrecarga e apagões. Segundo a distribuidora, os furtos representam cerca de 40% da energia fornecida e geram sérios danos à rede elétrica. Para enfrentar o problema, a Light intensificou ações preventivas e emergenciais, além de ampliar o número de equipes de atendimento. Durante o verão, a força de trabalho poderá ser até 4 vezes maior que o habitual, atuando principalmente em casos de ligações clandestinas e em ocorrências causadas por ventanias e tempestades, comuns nesta época do ano. O plano também inclui aumento de 46% nas manutenções preventivas em comparação com o ano anterior e investimentos que ultrapassam 462 milhões de reais para modernizar e reforçar o sistema de distribuição. A companhia afirma que a meta é reduzir o tempo médio de restabelecimento em casos de falhas e minimizar os impactos de sobrecargas nos transformadores, especialmente nas áreas mais afetadas. As regiões da Baixada Fluminense e da Zona Oeste do Rio continuam liderando o número de ligações clandestinas. Apenas neste ano, a Light regularizou quase 2.500 gatos e normalizou mais de 118 mil instalações irregulares em residências e comércios. O volume de energia recuperado seria suficiente para abastecer cerca de 54 mil lares por um ano inteiro. Ainda assim, a distribuidora relata que entre dezembro de 2024 e abril de 2025, mais de 1.300 transformadores queimaram devido à sobrecarga provocada por furtos de energia. Além dos transtornos causados aos consumidores, o problema traz prejuízos bilionários e aumenta o risco de acidentes, como curtos-circuitos e incêndios. Os danos à rede elétrica e os custos com reparos já ultrapassam R$1 bilhão. E com o Plano Verão, a Light espera reduzir os impactos no fornecimento, garantir mais segurança à população e atravessar a temporada de altas temperaturas com mais eficiência e estabilidade no sistema. O dono de um mercado no Rio Grande do Sul foi preso em flagrante, vasculhando lixo. Ele procurava alimentos para colocar na prateleira e depois vender. De acordo com o Ministério Público, que acompanhou a ação por meio da força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos, o proprietário do estabelecimento foi flagrado retirando de volta alimentos que haviam sido descartados pela fiscalização por estarem impróprios para consumo. E o que chamou ainda mais atenção é de onde ele recuperou os produtos, diretamente do caminhão do lixo. O episódio aconteceu na última segunda-feira na cidade de Selbar, no norte do Rio Grande do Sul. A tentativa de resgatar os produtos terminou com o comerciante preso em flagrante por furto. A identidade dele e o nome do supermercado não foram divulgados. Conforme o Ministério Público, entre os itens apreendidos estavam carnes, pizzas, embutidos, produtos de padaria, margarina, iogurtes e conservas. Além desse mercado, outros 2 também foram fiscalizados pela Vigilância Sanitária. Ao todo, a ação apreendeu 500 quilos de alimentos impróprios para consumo. O brasileiro deixou as compras para depois, em setembro. As vendas do comércio recuaram 0,3%. Houve queda em 6 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE. Esta notícia, além do fim do shutdown, que é a greve do Serviço Público dos Estados Unidos, deram o tom do mercado nesta quinta-feira. O dólar ficou estável, cotado em R$ 5,29. E a Bolsa de Valores sofreu uma ligeira queda, aos 157.162 pontos.
17% da produção de vestuário do Brasil passa pelo bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo. As lojas continuam abertas, mas os proprietários se renderam ao comércio via internet. O polo da moda movimenta mais de 5 bilhões por ano na produção de vestuário, com mais de 50 milhões de peças fabricadas anualmente. Ainda existe muita gente de outros estados que vai ao local para reforçar a prateleira de suas lojas. Mas o cenário mudou. O bairro do Bom Retiro, que no início era quase todo gerenciado por comerciantes judeus, hoje tem parceiros coreanos e bolivianos. As lojas continuam abertas, mas de acordo com o censo do Bom Retiro, mais de 70% dos lojistas do polo da moda decidiram aceitar encomendas pela internet. E quase todos fecham negócios via WhatsApp. Hoje, a maioria das compras é feita por atacado e muita gente que precisa fazer um ajuste no próprio armário não tem um comportamento de antigamente de ir ao local para experimentar a roupa. E segundo o levantamento feito pela ABAV, a Associação Brasileira do Vestuário, essa mudança de estilo de compra está chamando a atenção de grandes plataformas de vendas, que já demonstraram interesse em ter os lojistas do Bom Retiro na lista. Para alguns lojistas, as vendas online já representam 90% de todo o faturamento da empresa, ante 10% no formato presencial. Todo esse impacto reflete na quantidade de funcionários. O censo aponta que o número de funcionários caiu, varia de 10 a 100 nas 750 lojas da região. Por isso, a ABAV prevê para o ano que vem a criação de um aplicativo voltado ao atacado e uma plataforma de empregos para contornar a falta de mão de obra no setor. As vendas deverão continuar altas. A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno o projeto que manda as pessoas em situação de rua de volta às cidades de origem. Batizado como De Volta para a Minha Terra, o programa vai oferecer apoio para pessoas em vulnerabilidade social que não são da capital mineira e desejam retornar à cidade natal. A execução do programa ficará a cargo de um órgão que será definido pela Prefeitura, que também deverá criar uma plataforma online e uma central de atendimento. O projeto aprovado em primeiro turno foi criticado por Pedro Patros. O vereador afirmou que o texto é higienista e desnecessário, além de transferir as responsabilidades típicas do município para terceiros. O petista afirmou que a prefeitura já tem serviços para a concessão de passagens intermunicipais e interestaduais em casos de vínculo familiar e comunitário. A proposta na Câmara de Minas Gerais não é a primeira a ser debatida no país. Na semana passada, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, provocou polêmica nas redes sociais ao anunciar que aqueles que chegarem à cidade sem emprego, família ou local para morar receberão uma passagem de volta ao município de origem. A medida teria como objetivo que a capital catarinense se torne depósito de pessoas em situação de rua. O projeto de lei volta agora às comissões para análise de emendas e precisa ser aprovado em segundo turno. A proposta surgiu no momento em que o número de pessoas vivendo nas ruas de Minas Gerais passou de 4 mil pessoas em 2013 para quase 30 mil no final de 2024. Com o aumento, a cidade se tornou o quarto município com mais pessoas em situação de rua. E a seguir, o presidente Lula cobra a reação dos ministros à ofensiva dos governadores da direita na questão da segurança do país. E deputados dos Estados Unidos decidem analisar arquivos do bilionário do tráfico sexual Jeffrey Epstein, que era amigo do presidente Trump. O presidente Lula se reuniu com seus ministros, que já foram governadores, para tratar dos projetos sobre segurança pública em tramitação na Câmara dos Deputados. O presidente cobrou mais empenho dos ministros para aprovar a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei antifacção.
O presidente Lula reuniu no Palácio do Planalto os ministros que já foram governadores de estado. O encontro teve como tema central a segurança pública, assunto que passou a dominar a agenda do governo federal desde a operação policial realizada no Rio de Janeiro no dia 28 de outubro, que terminou com 121 mortos. A reunião ocorre em meio a um embate entre o Planalto e a Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei antifacção. O governo demonstrou insatisfação com a escolha do deputado Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública licenciado de São Paulo, como relator da proposta. Derrite apresentou pareceres considerados pelo Executivo como duros e distantes das diretrizes elaboradas pelo Ministério da Justiça. Entre os participantes estão o vice-presidente e ministro da Indústria Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, o ministro da Casa Civil Rui Costa, que comandou a Bahia, o ministro dos Transportes Renan Filho, ex-governador de Alagoas, e o ministro da Educação Camilo Santana, ex-governador do Ceará. Também participaram Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, ex-governador do Amapá, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, ex-governador do Piauí, além dos ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, Fernanda Haddad, da Fazenda e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. Na semana passada, o tema já havia sido debatido em Belém durante reunião de Lula com ministros que acompanhavam a COP30. Na ocasião, o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, sugeriu que todas as ações do governo na área da segurança sejam reunidas sob um mesmo programa, com possível criação de centros integrados de monitoramento. A discussão sobre a segurança ocorre em um momento de atenção política no Palácio do Planalto. Pesquisa da Quest divulgada nesta semana mostra estabilidade na avaliação do governo. 47% dos brasileiros aprovam a gestão, 50% desaprovam e 3% não souberam responder. O levantamento aponta que o avanço da violência se tornou a principal preocupação da população, passando de 30% para 38% em apenas um mês. Pelas redes sociais, o deputado Guilherme Derrite, relator do PL Antifacção, disse que o governo federal queria manter a pena de faccionados que matam crianças em 4 anos e 6 meses. Nas palavras do parlamentar, em seu relatório, o mesmo crime passaria a ter 30 anos, sendo 21 em regime fechado, e pediu para que a população tire as próprias conclusões quanto à indignação de muitas pessoas. Diminuiu a intenção de voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os eleitores entrevistados por uma nova pesquisa Genial Quest. E no caso de uma decisão no segundo turno, surgiu um empate técnico entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que nem pode concorrer. O levantamento mostrou que no primeiro turno o petista tem vantagem sobre os principais nomes da direita e centro-direita. No segundo turno também, mas Lula aparece com 42% contra 39% de Bolsonaro. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. Vale lembrar que Bolsonaro está inelegível até 2030, após condenação do Tribunal Superior Eleitoral. E se a disputa for com aliados de Bolsonaro, o atual presidente ganha, mas a vantagem caiu. Com Tarcísio de Freitas, por exemplo, governador de São Paulo, Lula aparece com 41% de intenções de votos, contra 36% de Tarcísio. Contra a família Bolsonaro, Lula continua se sobressaindo. Na comparação com Eduardo Bolsonaro, o petista aparece com 43%, 10 pontos a mais que Eduardo, que aparece com 33%. Já contra Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente, o cenário não muda tanto. Lula atinge 44% de intenções de votos contra 35% da ex-primeira-dama. Contudo, com os últimos embates entre direita e esquerda e toda a polarização do cenário político, o número de brasileiros que não querem nenhum dos dois aumentou. Antes, apenas 10% dos brasileiros gostariam de ter um outro nome para ser presidente. Agora, esse número saltou para 24%. Além disso, 17% dos entrevistados gostariam da vitória de um nome de fora da política. O que também chamou atenção nesta pesquisa foi o aumento dos eleitores que não querem nem Lula nem Bolsonaro. 24% dos entrevistados disseram até que não votariam em ninguém apoiado pelos dois. A pesquisa Genial Quest entrevistou 2.004 pessoas presencialmente entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança de 95%. Por unanimidade, a primeira turma do STF decidiu aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornar o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, em réu. Ele foi assessor quando o ministro presidia o TSE.
A PGR acusa Tagliaferro de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ex-assessor encaminhou à imprensa mensagens e dados sigilosos trocados com servidores. A PGR sustentou que Eduardo Tagliaferro ameaçou divulgar informações sigilosas após deixar o país, o que configuraria coação. A primeira turma não avaliou a culpa ou a inocência do ex-assessor. Apenas concluiu haver elementos suficientes para abrir uma ação penal. Após 43 dias, o governo dos Estados Unidos começou a retomar a normalidade após o presidente Donald Trump assinar o fim do shutdown. Para iniciar os trabalhos, o presidente da Câmara, Mike Johnson, afirmou que vai colocar em votação os arquivos divulgados no caso Jeffrey Epstein. A Câmara dos Estados Unidos aprovou uma medida para retomar o financiamento do governo. O caminho para encerrar o shutdown já havia sido aberto na semana passada, quando senadores democratas romperam um bloqueio do partido e aceitaram voltar à proposta republicana. Horas após a aprovação, o presidente Donald Trump reuniu líderes do partido e executivos na Casa Branca para assinar a medida. Enquanto o projeto de lei era votado na Câmara, o presidente da Casa, Mike Johnson, afirmou que vai colocar em votação na semana que vem uma proposta para divulgação ao público e votação das 20 mil páginas dos arquivos do magnata Jeffrey Epstein, conhecido por envolvimento com o tráfico sexual. Ele foi acusado de abusar de mais de 250 meninas menores de idade e de operar uma rede de exploração sexual. Ele foi preso em 2019 e, enquanto esperava o julgamento, teria se suicidado. O presidente Donald Trump conhecia Jeffrey Epstein, que tinha relacionamento com várias pessoas ricas. Nos arquivos divulgados por deputados democratas, surgiram mensagens mencionando o mandatário americano, afirmando que ele saberia os segredos sobre as meninas e que Trump é sujo, e que ele, Epstein, é o único capaz de derrubar o atual presidente. Em um dos e-mails, em abril de 2011, Epstein escreveu para Ghislaine Maxwell, sua então sócia, que uma vítima teria passado horas na casa do magnata com Trump. Maxwell foi condenada a 20 anos de prisão por envolvimento no esquema. Em meio à crise provocada pelas mensagens, a Casa Branca acusou o Partido Democrata de vazar e-mails selecionados para fabricar uma narrativa falsa. Mesmo que o projeto de lei sobre a divulgação integral dos arquivos seja aprovado pela Câmara, ele precisará passar pelo Senado e será assinado por Trump. Os líderes do Senado não deram nenhuma indicação que o colocarão em votação. O caso Epstein é um calo no sapato de Trump. Ainda candidato à presidência, ele prometeu total transparência em relação ao escândalo, assim como a divulgação de todos os documentos relacionados aos seus crimes. Trump queria atingir seus adversários. Às vezes ele levantava suspeitas sobre os laços de Bill Clinton com Epstein, acusando o ex-presidente dos Estados Unidos de frequentar a mansão e o avião do ex-financista. O Ministério das Relações Exteriores da China exigiu uma retratação da primeira-ministra do Japão, que sugeriu que, se houver um ataque da China contra Taiwan, poderá desencadear uma resposta militar. A desarmonia entre a China e o Japão já vem de longos anos de história. O atrito ocorreu dias depois da reunião entre a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, conhecida por uma posição dura e conservadora em relação à China, e o presidente Xi Jinping. Na ocasião, ambos prometeram fortalecer laços construtivos e estáveis entre os dois países. Há anos, o Japão debate como reagiria a um eventual conflito entre a China e seu aliado Taiwan, que é constantemente ameaçado por uma invasão. O governo chinês reivindica a ilha e não descarta o uso da força para tomar o controle. No entanto, Taiwan rejeita as reivindicações e afirma que apenas o povo pode decidir o futuro da ilha. A premier provocou uma crise diplomática ao afirmar que, em caso de um ataque, a situação desencadearia uma possível resposta militar do Japão. De acordo com a Lei de Segurança japonesa estabelecida em 2015, em casos de ataque armado contra países aliados, o Japão pode considerar a ação como uma ameaça e as Forças Armadas são acionadas para reagir.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, classificou a fala da primeira-ministra do Japão como provocativa e representou uma interferência grosseira nos assuntos internos do país, além de um duro golpe na relação entre as duas potências asiáticas. Além disso, o porta-voz exigiu uma retratação da primeira-ministra, que ainda não se manifestou. E a seguir, governo lança programa para aumentar o número de árvores nas cidades de todo o país. E uma empresa brasileira usa a inteligência artificial para reflorestar a Amazônia e a Mata Atlântica. O dinheiro do Fundo de Garantia de Treinadores e Ex-Treinadores, Jogadores e Ex-Jogadores de Futebol também é motivo de preocupação da Justiça. Existe um esquema que limpa a conta de muitos deles. A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira a terceira fase da Operação Fake Agents, que investiga um esquema de desvio de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, pertencentes a jogadores e treinadores de futebol. A nova etapa da operação teve como alvo funcionários e ex-funcionários da Caixa Econômica Federal, suspeitos de facilitar saques indevidos de contas vinculadas a atletas profissionais. De acordo com a PF, os bancários investigados teriam colaborado com a advogada Joana Costa Prado Oliveira, apontada como principal articuladora do esquema. Ela é acusada de desviar cerca de 7 milhões de reais de valores que pertenciam a jogadores e técnicos. Joana, que já havia sido indiciada em agosto, atuava como representante legal de profissionais do futebol em ações trabalhistas e, segundo as investigações, usava o cargo para obter acesso a dados e realizar levantamentos indevidos do FGTS em nome dos clientes. Entre os nomes citados no inquérito estão Cueva, ex-São Paulo e Santos, João Rojas, também ex-São Paulo, Ramires, ex-jogador da Seleção Brasileira e do Cruzeiro, Raniel, que atuou por Vasco e Santos, e Tite, zagueiro do Goiás. Os investigadores afirmam que os valores foram desviados por meio de documentos falsificados e movimentações bancárias sem autorização dos titulares das contas. A Polícia Federal apura os crimes de falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa. Segundo as autoridades, o objetivo da nova fase da operação é identificar a extensão da rede de conivência dentro da instituição financeira e rastrear o caminho do dinheiro desviado. O material apreendido nesta quinta-feira será periciado para auxiliar na conclusão do inquérito e na responsabilização dos envolvidos. O mau uso de medicamentos é perigoso para a saúde. Muitas vezes as pessoas têm aquela famosa farmacinha em casa. Uma caixinha com antitérmico, antialérgico e analgésico. Pois é, muitos têm o costume de se automedicar, mas saiba que há riscos e os problemas à saúde podem piorar. Quando ficam doentes, algumas pessoas recorrem à caixinha de remédios que têm em casa. Eu vejo como risco, mas porém a gente sente dor por causa do trabalho da gente, a gente vai lá e compra. A prática é mais comum quando a pessoa sente dor de cabeça, gripe, resfriado, dores musculares, febre e dor de barriga. Mas esse hábito de se automedicar representa um risco à saúde. É o que explica a presidente do Conselho Regional de Farmácia. Você vai mascarar uma febre, isso é um risco, porque a febre, né, é uma maneira com que o corpo ele tem para te contar que alguma coisa não está de acordo. Então, você retarda a busca por um acompanhamento, por uma consulta, onde você pode dar início, sim, e trazer um benefício para a sua saúde. Essa automedicação, essa indicação por pessoas leigas, ou você ir numa drogaria e comprar um medicamento por conta, também faz com que esse medicamento vá ficar armazenado de forma irregular na sua casa. Muita gente procura ainda um profissional de saúde antes de tomar qualquer remédio. Para não dar nenhum tipo de efeito colateral, né, ou causar algum dano à saúde, a gente prefere não estar arriscando, né, mas sim procurando ali o médico mesmo, né. O automedicamento, ele é prejudicial, pode ser até mortal, até fatal, né. Então deve ser evitado ao máximo. E o profissional, ele estudou para isso, né. Então
tem que segui-lo, né? Desde o início do ano, o Conselho Regional de Farmácia já recolheu mais de 600 quilos de medicamentos vencidos. Por lei, o descarte deve ser feito nas farmácias e drogarias. O descarte correto é feito através da incineração. Em Mato Grosso do Sul, nós só temos uma região aqui que faz essa incineração, que é na região de Dourados. Então, quando você tiver um medicamento em desuso, vencido, né, ou por algum outro motivo que você não está utilizando, busque por uma drogaria, por uma farmácia ou drive. A gente tem os drives, onde a gente faz esse recolhimento de forma gratuita, onde a sociedade pode levar esse medicamento para que seja entregue na mão do farmacêutico para que a gente possa fazer esse descarte correto. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou nesta quinta-feira em Belém o Plano Nacional de Arborização Urbana durante a COP30. O programa tem o objetivo de aumentar a cobertura vegetal das cidades considerada abaixo dos padrões adequados. Segundo o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, as populações que vivem nas cidades brasileiras têm poucas árvores próximas às suas moradias. Mas as projeções que os cientistas nos trazem é que em algumas regiões do mundo, incluindo pedaços aqui na América Latina, na África, no Sudeste Asiático, vão experimentar quase metade do ano com esse calor extremo. Alguns lugares vai ter mais de 70% dos dias com calor extremo. Esse calor extremo, claro que depende do contexto, mas tudo que for acima de 30 a 35 graus já afeta de uma maneira muito grande a saúde das pessoas. Hoje são mais de 500 mil mortes associadas ao calor extremo. E elas atingem as pessoas mais vulneráveis, as crianças, os idosos, né? Inclusive esse número deve estar subdimensionado. Tem várias mortes que não entram nessa estatística. Dados do MAP Biomas de 2024 apontam que a média nacional de arborização nas cidades brasileiras é 28% dos territórios com cobertura verde. O nosso objetivo é dar instrumentos e ferramentas para que os prefeitos entendam quais são os seus desafios e quanto custa soluções para ele lidar com esse problema. Na apresentação do plano, o diretor do Departamento de Meio Ambiente Urbano, Maurício Guerra, destacou que todo o processo de construção da política pública ocorreu de forma participativa. A proposta foi lançada em fevereiro de 2025 e o texto foi submetido à consulta pública, tendo recebido 350 contribuições de encontros regionais e outras 45 por meio da consulta online. O processo em construção é um processo que pôde contar com ampla participação da sociedade, dos municípios, dos estados, em que a gente apresentou uma proposta que foi extremamente bem aceita por todos, do apoio do governo federal nessa iniciativa, né? Então o governo federal, o que ele vai poder trazer? Primeiro, diretrizes nacionais, para que os estados e municípios possam acompanhar essas diretrizes. O governo federal vai impulsionar esse processo com metas, compromissos que serão pactuados entre estados e municípios. De acordo com Adalberto Maluf, o plano faz parte de uma política nacional, que inclui a criação de uma estratégia nacional de soluções baseadas na natureza, focada principalmente nas escolas e na educação baseada na natureza. Para financiar e apoiar as iniciativas, o governo federal também tem trabalhado em uma estratégia financeira que inclui investimentos públicos a fundo perdido e o direcionamento de recursos de emendas parlamentares. Uma empresa brasileira foi premiada por usar a inteligência artificial para reflorestar a Amazônia e a Mata Atlântica. A empresa recebeu o prêmio do Príncipe William. A tecnologia tem sido uma grande aliada na recuperação ambiental da Amazônia. A empresa brasileira HeyGreen, fundada em 2021, foi uma das vencedoras do Earthshot Prize 2025, premiação criada pelo Príncipe William para reconhecer iniciativas de impacto climático global. O projeto combina inteligência artificial, imagens de satélite e dados ecológicos para restaurar áreas degradadas da Amazônia e da Mata Atlântica, com a meta de reflorestar 1 milhão de hectares até 2032. A HeyGreen atua em toda a cadeia do reflorestamento, desde a coleta de sementes até a venda de créditos de carbono. Então, eu sinto que, na verdade, todos nós fomos reconhecidos. E a gente trabalha muito com a equipe do Ministério do Meio Ambiente, com os outros órgãos do governo,
outras empresas do nosso segmento. Então eu acho que, mais que o AgriGreen esteja sendo reconhecido agora, eu acho que é uma vitória coletiva. Me sinto assim, representando, vamos dizer assim, o Brasil e o setor. A empresa já cultiva cerca de 6 milhões de mudas e prevê plantar mais de 65 milhões nos próximos anos. Atualmente, opera em mais de 34 mil hectares distribuídos entre Bahia, Pará, Maranhão e Mato Grosso, metade já em processo ativo de restauração. Para determinar onde e como agir, a companhia utiliza drones, imagens de satélite e algoritmos de inteligência artificial, que avaliam o potencial de recuperação de cada área. Essas ferramentas ajudam a calcular custos, estimar a captura de carbono e definir o melhor modelo de restauração. Cada área recebe um plano personalizado com espécies nativas e regionais, respeitando as condições ecológicas e o histórico de uso do solo. A companhia trabalha com 22 parceiros, incluindo a Bioflora, que produz milhões de mudas por ano. Após o plantio, o monitoramento constante garante que as florestas se regenerem corretamente e que o sequestro de carbono seja mensurado com precisão. O objetivo é restaurar ecossistemas resilientes e capturar até 15 milhões de toneladas de CO2 por ano. Além disso, a empresa busca expandir suas operações e firmar parcerias com grandes corporações e investidores públicos, contribuindo para a preservação da Amazônia e o combate às mudanças climáticas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.